A grande final do Mundial de Clubes 2025 tá definida. De um lado, o PSG chega com moral lá em cima depois de golear o todo-poderoso Real Madrid. Do outro, o Chelsea aposta no talento do recém-chegado João Pedro para surpreender. Mas será que a gente já tem um favorito claro? Vamos analisar e responder essa pergunta nesse vídeo. Bora começar falando do Chelsea e relembrar essa trajetória até a grande final. Começou ali com uma vitória contra o Los Angeles FC, ainda num soninho, mas mesmo assim venceu com certa tranquilidade, né? Depois, a derrota de virada para o Palmeiras, né? Que eu acredito que tenha sido uma virada de chave no torneio para a equipe do Enzo Maresca, que talvez estava achando que seria um pouco mais fácil, mas não. Depois, vitória contra o Esperance, 3-0, tranquila. Vence o Benfica na prorrogação por 4-1, depois de um empate com o gol de Di Maria lá no finalzinho, né? No finalzinho do jogo. Leva a prorrogação já com um jogador a mais e aí consegue com tranquilidade vencer o jogo. Faz um primeiro tempo absoluto depois nas quartas contra a equipe do Palmeiras. Faz 1-0, depois toma empate e aí depois o gol do Malo Gusto, né? Na verdade um gol contra do Everton para sacramentar a chegada às semifinais. E nas semifinais, de novo, mostrou muito favoritismo contra o Fluminense, que honestamente eu não esperava, até porque o Fluminense vinha muito bem. Do outro lado, o PSG começa goleando o Atlético de Madrid, já assustando todo mundo, depois de já ter vencido a Champions League 5-0 contra a Inter. E aí, eu acho que a grande surpresa, inclusive as duas equipes, né, perderam para brasileiros, né? O Chelsea perdendo para a equipe do Flamengo e o PSG perdendo, inclusive o único gol sofrido na competição do time francês foi contra a equipe do Botafogo. Depois vence o Seattle Sounders, pega nas oitavas de final o Inter Miami do Messi, faz 4-0 no primeiro tempo e descansa no segundo. Depois, uma quarta de final bem complexa contra o Bayern de Munique, que também tem oportunidades de gol, um jogo extremamente aberto, mas o PSG novamente é superior. E aí, cara, goleia o Real Madrid por 4-0, assim, com absoluto controle, podendo fazer até mais gols e assustando de vez aí o mundo do futebol. Vamos de histórico? Histórico de Chelsea e PSG não é muito longo. Se a gente for parar para pensar, né? São dois times que se tornaram grandes, né? Eu não digo em história, na minha opinião, tá? Mas pelo menos no âmbito do futebol mundial, a partir do momento que se tornam milionários, né? Ou seja, o dinheiro chega. Chelsea com o Roman Abramovich ainda lá no início dos anos 2000, né, que depois chega o Mourinho e vence competição, depois naturalmente vence a Champions League, duas inclusive, e o PSG um pouco mais recente, né, com o dinheiro ali dos pessoal lá da Arábia lá, né, que agora o nome dele é muito difícil, né, o Nasser Al-Khelaifi, acho que ele chama assim. E aí começa a disputar competições grandes, começa a ser mais presente na Champions League e naturalmente vence a sua primeira agora na última temporada, tá? Foram 8 partidas, tá? Todas por Liga dos Campeões, inclusive, tá? E aí a última foi em 2016, quando o PSG eliminou o Chelsea, né, com gol até de Ibrahimovic, com 2-1 dentro de casa e 2-1 fora. Então realmente um histórico que não dá pra gente considerar de fato por ser bem distante da realidade que a gente vive hoje. Vamos agora de campinho já falar também, trazer o meu palpite sobre este jogo, começando com o Chelsea, que não vai ter o Romeu Lavia e o Badiashile, mas uma ótima notícia é o Cole. Cara, que zagueiro bom, viu? Ótimo zagueiro aqui da equipe do Chelsea. E aí tem sempre a dúvida do nosso querido Reece James, né, que vive lesionado, até entrou contra o Fluminense nas semis, mas acredito que até pelo bom desempenho do Malo Gusto, acho que realmente vai se manter dessa forma. Então é bem provável que no 4-2-3-1 da equipe do Maresca venha com Sanches no gol, Cole, Chalobah, Malo Gusto e Cucurella, o mais odiado de todos, mas um jogador muito bem, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, né? Salvou um gol inclusive em cima da linha contra o Flu. Enzo Fernandes e Moisés Caicedo, que meio campo maravilhoso, composto ali com o Cole Palmer um pouco mais centralizado, Christian Nkunku, Pedro Neto e João Pedro. E vale a pena a gente mencionar que o Nkunku aqui é um jogador de movimentação, tá? O Pedro Neto jogou pelo lado esquerdo, inclusive acabou com o Guga ali pelo lado. Acho que o Samuel Xavier era a melhor opção, infelizmente sentiu uma lesãozinha ali, né? Um desgaste, né? Não pôde jogar. Mas aqui, cara, o Pedro Neto também vai muito bem pelo lado esquerdo, tá? Claro que pode ser que a gente veja essa inversão de lado. O Nkunku também é um cara que encosta muito aqui na frente com o João Pedro, tá? Então é um ataque um pouco mais móvel com a presença do Christopher Nkunku e também o João Pedro, já que o Liam Delap é um centroavante mais de ofício. Será que vem gol do João Pedro de novo? É muito bom, e eu acho que foi legal os dois gols dele contra o Fluminense, obviamente não para o torcedor do Flu, pra gente entender, né, que a gente tem um ótimo jogador, falta um esquema tático bem montado ali na seleção brasileira para que ele possa render. Inclusive tem vídeo da seleção brasileira, eu falo sobre o João Pedro por lá, tá?
se sair pelos cards. Vamos passar de Paris Saint-Germain? Acho que o Paris Saint-Germain não vai ter grandes novidades também, né? Um time muito bem construído pelo Luiz Henrique, que na minha opinião, a gente já pode colocar, independente do título ou não, como um dos maiores dos últimos tempos, tá? Que é um futebol muito bem jogado, é bonito de ver. Não vai ter o Hernandes e não vai ter o Pátio. E aqui vai uma crítica para a Copa do Mundo de Clubes. Pegaram duas partidas de suspensão pela expulsão, cara. Numa competição que a gente tem 7 jogos para quem chega na final, é uma loucura, cara. Realmente uma loucura. Eu discordei totalmente dessa questão. E com isso, o Beraldo, né, que jogou muito bem, inclusive parou ali em alguns momentos o Kylian Mbappé, faz dupla com o Marquinhos, com o Donnarumma no gol, Achraf Hakimi no Nuno Mendes, que eu já falei aqui nesse canal, inclusive se inscreve aqui, que é a melhor dupla de laterais do mundo, disparado, assim, sem exceção. Depois o meio-campo com João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, que tá fazendo gol a rodo, né? E o ataque com Kvaratskhelia, Dembélé e Doué. Minha opinião sobre esse jogo, cara, provavelmente nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o Enzo Maresca deve estar fritando a mente para entender como que ele vai parar esse ataque móvel do PSG, que eu sempre falo, é um ataque, tem o Doué na direita, tem o Kvaratskhelia na esquerda, cara, mas muitas vezes a gente vai ver os caras se invertendo, os caras se movimentando, fazendo muito, né, aquela dinâmica de terceiro homem, né, que, por exemplo, o Hakimi dá a bola aqui no Kvaratskhelia, dá para mais um jogador e na hora que a gente vê ele já tá saindo cara a cara, foi muito feito contra o Real Madrid. Na minha opinião, a gente tem um favoritismo claro aqui que é do Paris. Mas claro, sendo uma final, sem Enzo Maresca, um treinador também bem interessante e ascendente aqui no futebol europeu, dá pra gente imaginar que em alguns momentos pode dar jogo, tá? Só que não pode cometer os mesmos erros que fez o Real Madrid, dar muitas costas pro time, e principalmente o que fez a Internazionale, que é deixar a pressão na saída de bola tomar conta, ou seja, ficar perdendo a bola aqui e o Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Fabian Ruiz, João Neves, Vitinha, ficar tomando bola no campo de ataque. Se acontecer isso, é bem provável que a gente tenha uma vitória fácil. Mas, dado o cenário e respeitando também esse meio campo aqui do Chelsea, que cresceu muito nesse Mundial, eu imagino que o PSG é favorito com 70% de chance de vitória, na minha opinião, só que acredito que possa ser num placar menos elástico do que a gente imagina. Independente de quem levantar a taça, tanto o PSG quanto o Chelsea fizeram campanhas de respeito até aqui. Agora eu quero saber de você, quem leva essa final? Deixa aí nos comentários o seu palpite. E se curtiu essa análise, já se inscreve no canal porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Tamo junto!